Antes de existir uma jornada de trabalho, existe a jornada pelo trabalho, pelo aprendizado, pela capacitação profissional e pela inclusão social das juventudes. E para que estudantes, adolescentes e jovens também possam ter acesso às oportunidades no mercado de trabalho, existe o Espro. Oferecemos às empresas e parceiros de todo o Brasil um portfólio completo de soluções de recrutamento, com foco em transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social personalizados. Embarque com a gente nessa jornada. Saiba mais em espro.org.br. Coaching de jovens talentos. Esse é o tema que a gente vai abordar agora nesse episódio do Radiocast Você RH, que está sendo feito aqui no stand do Espro, em plena Conar, num evento muito especial. E para isso eu trouxe uma convidada tão especial quanto Luciana Rovenho, coach, sócia da Legere e facilitadora de aprendizagem. Lu, muito obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista. Obrigada a você pelo convite, é um prazer, né, estar aqui e apoiar essa iniciativa do Espro que eu acho tão bonita. Então, me fala uma coisa, quais são os desafios mais comuns dos jovens em início de carreira e que o trabalho de coaching pode ajudar? Eu tenho trabalhado já desde 2016 com jovens talentos em grandes organizações multinacionais brasileiras, né? Sistema financeiro, etc. E eu percebo que já são pessoas diferenciadas, muitas vezes, esses jovens talentos, que passaram por processos seletivos. Então, são pessoas inteligentes, são pessoas, né, com conhecimento. Mas falta, talvez, uma habilidade de leitura de um cenário muito diverso, que é o cenário do mundo corporativo, né? Você vem da escola, da universidade. São ambientes mais informais, são ambientes, talvez, que as regras sejam muito mais claras, né? E no mundo corporativo tem um jogo que tem que jogar. Sim. E entender qual é o jogo, e entender o que está acontecendo, e saber fazer inferências a respeito do que pode ser mais importante numa dada situação, é uma coisa que não é natural, é uma habilidade aprendida. Muitos de nós, talvez você também, Ale, tenham aprendido isso na base do joga na piscina, se nadar é peixe. Mas eu acho muito legal quando a gente tem uma situação de que a gente pode, de fato, apoiar as pessoas de uma forma estruturada, com uma reflexão a partir da experiência delas, que é um pouco o que o processo de coaching pode trazer. E o que muda no seu trabalho como coach quando você vai tratar com um jovem talento e quando você vai tratar com um profissional mais experiente? Tirando a técnica do processo, que de verdade não muda, não deveria mudar, né? O coach é um processo, uma metodologia de aprendizagem baseada num processo dialógico, né? Então, o coach é responsável pelo processo. Ele deve cuidar da estrutura, né? Ele tem ali uma técnica, uma prática, uma certificação que permite a ele fazer conversas mais profundas e que permitam que as pessoas tenham insights. Essa é a ideia. Porque aquilo que você descobre por você mesmo costuma ser muito mais poderoso do que aquilo que outra pessoa te fala, né? É uma descoberta. A descoberta tende a ser incorporada, né, pelo nosso cérebro de uma forma mais profunda. Sim. Eu vejo a grande diferença entre um profissional jovem, início de carreira, e um profissional maduro, num momento talvez que ele vai buscar um apoio porque ele já está tendo um problema, é a diferença da abertura. A abertura para o aprendizado, a abertura e às vezes até humildade para a autorreflexão. Eu não tenho do que me queixar quando eu trabalho com jovem, na verdade é um prazer, porque tem uma vontade de aprender, tem uma honestidade no que eles trazem, de situações que eles estão vivendo, do que de fato está incomodando, das suas vulnerabilidades, dos seus pontos a trabalhar, que o profissional maduro às vezes tende a escamotear. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o profissional maduro muitas vezes tem crenças muito arraigadas, porque ele chegou aonde ele está sem a ajuda do profissional coach.
Ele chegou, talvez, num cargo de superintendência, de direção. Então, é uma pessoa que confia no próprio taco. Às vezes, recebeu um feedback da equipe ou do gestor que precisa mudar alguma coisa. Mas, de fato, muitas vezes não está 100% convencido que precisa mudar. Então, o processo de coaching com esses profissionais costuma ter uma trajetória diferente, que a gente passa por um tempo em que essa pessoa precisa tomar consciência de que o feedback que ela recebeu vale a pena de ser escutado. Que ele não sabe tudo, né? Que pode ser, existe uma pequena porcentagem de chance de que as pessoas que estão falando aquilo têm alguma razão. Vale a pena escutar. O profissional jovem não. Ele tem consciência de que ele tem tudo para aprender. Então, ele bebe daquele momento, assim, ele aproveita aquele momento, ele traz ativamente material do dia a dia dele para a gente discutir em sessão. Tem mais um perfil daquela página em branco, né? Não é uma página em branco. Eu sei, já tem alguma experiência, claro. Tem o seu aspecto socioeconômico. Tem o que ele já aprendeu na vida, mas tem muita coisa para preencher, né? Tem muita coisa para preencher e acho que a consciência de eu sei que tem muita coisa que eu não sei é que faz a diferença. Que legal. Então tem vontade, tem garra, não perde, não desmarca. Ah, Luciana, é porque a agenda deles é mais fácil. Claro. Sim, é mais fácil. Mas eu já fiz processo de diretor de grandes empresas que o cara não perdia, chegava na hora e fazia. Então, para mim, tempo é prioridade. Uhum. Então, esses jovens colocam isso como prioridade porque vê diferença. E outra coisa que é muito legal, muitas vezes no processo com um profissional maduro, ele até tem insight, até fica pensando sobre aquilo, mas demora mais a ter alguma repercussão na prática daquele insight. O jovem normalmente sai da sessão, às vezes eu recebo um WhatsApp falando... Fiz aquela conversa de outro jeito e foi ótimo. Então, assim, você vai vendo na hora que tem coisas diferentes acontecendo. E é muito gratificante, assim, para mim, como profissional, é muito gratificante. Você recebe um feedback positivo ali do... Você vê que você está fazendo a diferença na vida de alguém. Não quer dizer que eu não faça a diferença em outras vidas, mas talvez demore mais, talvez seja uma diferença marginal. Ali é muita diferença e é logo. Talvez o cara, por um nível hierárquico, tenha mais dificuldade de reconhecer essa diferença que você fez, né? Legal. Como uma profissional coach como você, ajuda um jovem profissional a definir as metas de carreira dele de uma forma realista? É muito interessante essa pergunta, porque normalmente não é esse o assunto do coaching, né? Normalmente eles chegam num processo de coaching para acelerar a carreira e se preparar para o próximo passo. Então, a meta é curto prazista. É assim, próximo passo, próximo degrau aqui na minha escada corporativa. Mas não raro, até para pensar sobre esse próximo passo, acaba entrando uma conversa sobre valores, sobre trade-offs. O que eu preciso abrir mão que hoje eu gosto na minha vida para esse próximo passo? Né? E a gente tem ouvido muito falar de quiet quitting, né? Das pessoas fazendo o mínimo necessário, das pessoas da geração Z, especificamente, valorizando muito mais o tempo delas, as relações, um equilíbrio maior, vida profissional, vida pessoal, do que a nossa geração X, que basicamente são mais meu sábios, nome é trabalho, né? Então eles são mais espertos que a gente. Então, por conta disso, eu acho que acaba sendo uma questão em algum momento e o processo é o mesmo, né? Então, assim, o que é importante para você? Por que é importante para você? É mesmo importante para você? Uhum. Então, essas perguntas ajudam a refinar. Uma vez eu fiz um processo, não era de um jovem, já era um profissional maduro, era um gerente que queria virar um gerente executivo na organização que ele estava. E a certa altura ele chegou à conclusão que ele gostava da vida dele como era. Uhum. Então, que assim, seria legal se ele tivesse, né, um reconhecimento, mas não mudava nada de muito prático, porque ele chegou à conclusão que as coisas que ele estava valorizando
sei lá, cargo, um salário maior, não iam comprar tão mais do que ele já comprava, que ele estava feliz com o nível de vida dele. Então, esse tipo de reflexão a gente não faz normalmente. Uhum. Você entra num lugar, você começa a ir bem, a expectativa de todo mundo em volta de você, às vezes até da sua família, é que você, para o alto e avante como super-homem, que você vá crescendo. E, eventualmente, não é o que você quer. Então, o processo de coaching permite que você veja, eu quero o meu próximo passo, mas eu quero a qualquer custo. Eu quero nessa área, tem uma área que tem mais a ver com os meus valores. Como é que eu me movimento para lá? Que habilidades, que conhecimentos, que conexões eu preciso para fazer esse movimento? Então, a gente vai ajudando essa pessoa a pelo menos decidir se é para o alto e avante, que seja porque ela quis. Ah, que legal. Que bonito esse trabalho, né? É muito bonito. Eu gosto muito. Lu, especificamente falando em jovens talentos, hoje, quais são as habilidades comportamentais que dá para você ajudar a desenvolver no processo de coaching? Bom, a primeira, assim, fundamental, acho que para todo mundo, é comunicação. Aí tanto faz se é um jovem talento ou se é um profissional maduro. Eu diria que 90% dos processos de coaching que eu atendo ou são por questões de comunicação ou em algum momento fica claro que a questão por trás do problema apresentado, do desafio apresentado, passa pela comunicação. Então, comunicação com certeza. E por comunicação, influência, habilidade de tecer relações, de criar relações e vínculos de confiança. Tudo isso eu coloco na seara de comunicação. Uma coisa que é subestimada, mas aí sim muito importante para o jovem talento, é a resiliência. Invariavelmente, eles chegam com muito gás, com muita vontade, com super intraempreendedorismo e se deparam com a burocracia e com a política organizacional. Com os tempos dentro de uma grande organização, por exemplo, que são muito diferentes da lojinha que eu fiz estágio em algum momento, ou do negócio da família. E aí eles começam a perceber que entre uma boa ideia e a execução daquela ideia, tem uma barriga que parece novela da Globo, que tem assim um periodão que você precisa preencher. E esse preenchimento dessa barriga são as alianças. São você ser capaz de vender a sua ideia. Então, volta para a comunicação. Como é que eu vendo essa ideia? Então, normalmente as pessoas acham que tem que melhorar a forma como elas falam, como elas se comunicam. E uma das coisas que eu acho que eu percebo com os meus clientes é que a coisa mais importante é aprender a ouvir. Porque quando você está aberto para escutar os outros, você percebe, por exemplo, por que o seu projeto, a sua ideia não está indo para frente. Uhum. E normalmente as pessoas querem entrar numa reunião, querem dominar a reunião. Ter uma boa reunião, as pessoas acham que é eu chegar lá e eu falar mais que os outros. E eu dominar a conversa. E necessariamente passa por entender o que está por trás. O que está impedindo aquele gestor ou aquela outra área de andar com esse projeto, de aprovar essa ideia, de fazer a parte deles? Simplesmente, às vezes, pode ser tão simples quanto você não está na meta dele. Sim. E o que você vai fazer para mostrar de alguma forma que aquilo impacta a meta dele? Qual é a estratégia que você vai usar? Tudo isso, o processo de coaching pode ser um espaço de reflexão para você construir essa estratégia. E não desistir no primeiro, diante do primeiro obstáculo. Exato. Ou da primeira chateação, né? Sim. Sobre desistir, então, falando em resiliência, o jovem, quando começa na vida corporativa, tem um nível de ansiedade maior. Vivemos tempos ansiosos, somos todos ansiosos, todos precisamos tomar... Brasil campeão mundial de ansiedade e depressão. Exatamente. Mas o jovem, ele vem com esta mentalidade de que eu faço, eu colho o resultado, eu faço, eu colho o resultado, eu faço, eu colho o resultado. Então, a ideia de que eu planto, primeiro eu preparo o solo, eu adubo, eu afofo, eu planto, eu rego, eu tiro ervas daninhas para aquilo ir florescendo, essa mentalidade tem que ser construída. Sim. Esse é um assunto tão caro para você RH, que a primeira matéria de capa, quando eu assumi a revista,
foi sobre depressão no trabalho. Olha só. Agora, você falando aí de ansiedade, eu queria saber como o processo de coaching pode ajudar o profissional, esse jovem profissional, a lidar com insegurança, com síndrome do impostor, com uma comparação desfavorável dele mesmo em relação aos colegas, que aliás é um fator gerador de inveja. A inveja é o seu tema, né? Né? Não vou nem falar sobre isso, que eu... Ela falou isso porque eu escrevi um livro sobre inveja, não porque eu seja invejoso. Mas é um ponto muito relevante, assim. Eu acho que tem muito isso. Quando eles entram, eles têm tanta coisa para aprender, né? E tem tanta gente que já está lá, já está jogando, parece jogar melhor, parece saber mais, já tem os contatos, que eu sinto que eles têm uma barra altíssima, assim, os que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar ao longo dessa década são sempre jovens profissionais com uma barra altíssima, e por ter essa barra altíssima, eu brinco com alguns, eu tive uma cliente esse ano que, assim, foi um prazer trabalhar com ela, e eu brincava assim, como que você decide quando está pronto alguma coisa para você mostrar para o seu gestor? Porque uma das questões que o gestor trouxe para ela é que ela demorava para entregar. E ele achava que é porque ela não priorizava ou porque ela tinha menos energia para fazer. E, na verdade, ela era um fenômeno. Ela fazia curso à noite para aprender mais sobre aquilo, ela estudava. Então, tinha uma questão de comunicação, talvez não fosse tão hábil em explicar o que estava fazendo para chegar lá. Mas tinha uma questão de que, para ela entregar para o gestor, tinha que estar 100%. Eu falei, mas 100% de quem? Não, é o dele. Eu falei, mas será? Mas o que é mais importante para ele? Tá 100% ou tá 80% e ter entregue? Então, boa parte do trabalho, muitas vezes com esses profissionais jovens, quando que é bom o suficiente? E aí eu lembro de uma gestora que eu tive, uma senhora alemã, na cultura inglesa que eu trabalhei quase que em outra vida, que eu, assim, aprendi muito com ela de resiliência e de ética de trabalho. E ela dizia assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, como que a gente ajuda o profissional jovem que está querendo impressionar a saber o que é bom o suficiente? Né? E outra, às vezes essa síndrome do impostor está vindo pelo que os outros falam. É a mesma lógica da rede social. Sim. Você olha na rede social, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo se diverte, ninguém tem perrengue, né? Como diria lá a música, olhando de perto, todo mundo tem pereba, né? Só que olhando na rede social... Música do Chico Buarque, né? Ciranda da bailarina, né? Só a bailarina que não tem, né? Mas na rede social aparece que só você que tem pereba. E acho que o mundo corporativo, porque as pessoas entendem que a imagem é um ativo a ser resguardado, tem muito cuidado em só também falar das minhas conquistas e vencer aquilo que eu tô indo bem. Ninguém chega numa reunião e fala, nossa, deu tudo errado essa semana. Essa semana todo dia um 7-1, eu tô fazendo 1. Não chega, né? Então, como é que você também ajuda eles a perceberem o que é discurso, o que é verdade? Ah, porque fulana tem uma ética assim, trabalha dessa forma, não é legal, mas o meu gestor gosta dela, vai promover ela, isso não é justo e tal. Eu falo, será mesmo? Será que ele não vai promover porque isso manda ela para outra área, sai debaixo dele, ele não tem mais que se preocupar com esse problema? É de outra pessoa? Seria realmente uma promoção ou um tráfico de drogas? Não sei. Às vezes é isso. Eu não consigo demitir, eu vou só transferir. E você está achando que a pessoa é maravilhosa e que está sendo reconhecida. Então, ajudar a entender um pouco o que de fato é e o que só parece, né? Então, muito do trabalho, quando eu falo de comunicação, muito do trabalho é separar o que é fato do que é julgamento. Sim. E quase tudo é julgamento. Olha, isso você acaba identificando no processo, né, de coaching. Exatamente. Legal. Olha, eu não gosto de estereotipar a geração Z, né? Mas assim, a gente sabe que muitos jovens hoje têm uma facilidade maior para sair de uma empresa e buscar outra, para não ter um compromisso tão forte com a marca. No processo de coaching, com jovens talentos,
como fazer para estimular um engajamento maior, uma integração maior com a equipe? Eu não sinto que esse é o processo de coaching que vai resolver. Né? Tem um psicólogo organizacional americano que eu adoro, que chama Adam Grant, que ele fala assim, se a cultura de trabalho é tóxica, se o ambiente é ruim, se você não é reconhecido, se você não tem oportunidade, espaço para crescer, para aprender, não é a sala com puff colorido que vai segurar, não é a mesa de ping-pong que vai segurar, não é o benefício que vai segurar, né? É a mesma coisa no processo de coaching. Eu não vejo o processo de coaching como sendo instrumento para garantir engajamento, mas eu digo que muitas vezes, por você estar oferecendo um processo de coaching e investindo no desenvolvimento de alguém, esta pessoa fica mais engajada, porque vê o esforço que você está fazendo para apoiar. Se sente valorizada pela empresa, né? Exatamente. Porque aprendizado é a única coisa que ninguém tira de você. Então, se ela sair dali e for para outro lugar, então eles valorizam esse investimento. Agora, eu não fico lá tentando, né, colocar açúcar, né, e falar, olha, isso que tá ruim, na verdade é bom. Porque aí eu perco credibilidade, né? Sim. Se é ruim para ele, é ruim para ele. Nem que para mim não fosse. Então, às vezes, o que eu faço é da minha perspectiva, de quem é geração X e já viveu um ambiente de trabalho bem tóxico, que a gente nem sabia que era tóxico e nem usava esse vocabulário. É, né? Mesmo, né? Não dava nome para isso. Nunca, né? Não sabia, né? Não, a gente achava que os chefes eram bravos e isso era o normal, o chefe né? Gritava, o chefe falava que a gente era bunda mole. E eu brincava, tenho que ir para academia malhar os glúteos, né? Não falava, nossa, vou processar minha chefe. Eu achava que era uma pessoa ríspida. E eu percebo que às vezes eu trago isso para eles. Que também a coisa só tem efeito se você der valor para ele. Né? Então não quer dizer que tá certo, não quer dizer que você vai suportar. Você pode fazer o que você quiser, mas as outras pessoas não têm esse poder sobre você. Então, para mim, o que dá engajamento? Né? Concordo com o Daniel Pink, naquele Motivação 3.0, que ele diz, o que dá engajamento é interno. Né? Aliás, Cecília Bergamini também, da GV, também fala, motivação é intrínseca. Então, não dá para eu motivar externamente uma pessoa. Agora, todo mundo concorda que dá para desmotivar. Certo, dá muito, né? Então não dá para motivar, mas dá para desmotivar. Mas como que dá para dar uma forcinha? Se você, como gestor, descobre o que motiva aquela pessoa, né? Na Motivação 3.0 ele diz que é excelência, autonomia e propósito. São as 3 possibilidades de motivar. Essa pessoa precisa de mais autonomia e eu tô no cangote dela, eu como gestor, o que já dá para eu dar mais autonomia? O que já dá para eu delegar? Né? Então, mesmo que seja uma pessoa que está começando, tem tarefas mais simples que já dá para delegar. E talvez você esteja inseguro como gestor, ou porque você é mais controlador, de repente pergunta, como você vai fazer essa tarefa? Me conta. E aí, só de ouvir como a pessoa vai fazer, você já fica tranquilo, ou não, instrui ali. Mas depois deixa a pessoa fazer, né? Marca checkpoints, né? Se a pessoa precisa de mais apoio, marca checkpoints mais regulares. Se a pessoa precisa de menos apoio, espalha mais. Para a pessoa sentir, para quem gosta de autonomia. Se o que é o drive dessa pessoa é a excelência, o caso da coach que eu estava contando. O drive dela é a excelência, ela queria fazer tudo muito bem. Como que você mostra para ela o que já é excelente para você, na sua régua? Porque a gente sempre tem aquela coisa de exigir o máximo, mas e as pessoas que já exigem o máximo delas? Se você vem exigindo acima, vai dar burnout. Você vai botar uma pressão que a pessoa não precisa, ela já põe internamente. Então, como é que eu uso essa motivação deles? E a mesma coisa com o propósito. O que move essa pessoa? Então, eu não passo tarefas, que é aquela anedota, né? Dos 2 trabalhadores que estavam construindo uma catedral gótica que levava séculos para ser construída. Você perguntava para um dos trabalhadores, o que você está fazendo? Carregando pedra. E você perguntava para o outro trabalhador, o que você está fazendo? Estou construindo a maior catedral gótica da Europa. Então, ele também não vai ver pronta, porque são projetos mais longos. Mas ter o propósito, entender como o meu trabalho vai agregar no todo,
é muito mobilizador. Então, conhecer o que motiva a tua equipe e usar isso é importante. Mesma coisa no coaching. Conhecendo o que cada um valoriza e o que motiva, eu ajudo essa pessoa a criar estratégias para ter mais daquilo. Então, não é meu papel, é papel do cliente, do coach. Como que essa pessoa vai ter mais propósito? Se o gestor não disse o propósito, pergunta. Uhum. Explica que é importante para você. E aí vai. Isso é raro, hein? Um gestor chegar E dizer. e falar isso. E aí são os grandes líderes, né? Os líderes que são capazes de mobilizar, de inspirar, porque são capazes de criar uma visão e alinhar as pessoas com essa visão, né? Então, às vezes, você precisa dar um nudge, dar uma cutucada para o seu gestor perceber que aquilo é importante para você. Até porque o gestor não é perfeito, né? Ele também... Boa parte do coaching de jovens talentos é falar o seu gestor é uma pessoa que nem você. Ele pode até estar ali tentando projetar uma imagem de perfeição, mas hoje acho que existe até um movimento, pelo menos no nosso âmbito aqui do RH, de falar, os líderes, os melhores líderes, eles estão cada vez mais assumindo suas vulnerabilidades, sem dúvida, assumindo que eles não sabem tudo, e isso cria um clima de mais confiança, transparência, mais colaborativo. Sem dúvida, assim, eu vejo que essa geração gosta de receber feedback e gosta de dar feedback. Gosta bastante de dar, né? Então, quando tem gestor aberto, a relação caminha, aí eles se engajam pela pessoa, pela conexão. Até mais do que propósito, autonomia, excelência, eles se engajam pela conexão. Eu gosto desse gestor, eu percebo que esse gestor cria um ambiente em que eu posso aprender, me sinto apoiado, acredita em mim, então não posso decepcionar. Gostei muito do que você falou aí de da autonomia, né? Um dos preceitos e tal. Mas a pessoa precisa de autonomia em determinado momento, né? E eu tive uma experiência meio assim, em algum momento da carreira, que eu tinha um líder e eu tinha gente embaixo de mim também, liderados, né? E eu tentava delegar algumas coisas que eram que me davam visibilidade, para dar visibilidade para essas pessoas. Mas aí o meu líder falou, cara, essa pessoa não está preocupada com visibilidade agora. Ela está preocupada em entregar o trabalho dela ali, conseguir dar conta do trabalho dela na hora certa, no tempo certo, da melhor forma possível. Esse não é o momento de fazer isso. Calma, ela está tranquila. Você não precisa fazer isso para agradá-lo. Eu falei, tá bom. Foi uma orientação boa, assim, foi um aprendizado que eu levei para o resto da minha carreira, assim. É isso, as pessoas às vezes estão em momentos diferentes e às vezes até num momento em que você pensaria essa pessoa está preparada, ela não valoriza aquilo. Então eu sempre acho que a melhor forma de saber é perguntar. E às vezes até fica intimidada, né? Ela não está ainda madura o suficiente para lidar com visibilidade. Eu não diria nem maduro. Eu tenho um caso clássico de uma pessoa que trabalhava numa equipe minha e que já era bem experiente, uma mulher madura, e queriam muito que ela assumisse um cargo de supervisão. Ela não queria. Ela era feliz fazendo aquilo. Então, eu, como gerente na época, tive que defender o direito dela de fazer aquilo que ela queria fazer, que ela fazia bem e que estava ótimo. E que nem todo mundo queria crescer. Você tem que encontrar na empresa uma outra forma de valorizá-la, que não seja uma promoção, né? Exato. Exatamente. Mas ela não estava querendo também, ela estava feliz. Era a empresa que pensava, poxa, ela já tem coisas para contribuir, ela já tem maturidade, experiência, protagonismo, né? Para poder estar numa posição de gestão. Ela não queria. Essa aqui, você vai ajudar as pessoas aí que trabalham com liderança de RH. Essas empresas, quando contratam um serviço de coaching para os seus executivos, né, elas esperam resultado, né? Qual é o desafio de fazer uma mensuração desse trabalho de coaching, especialmente em jovens talentos? Não sei se em jovens talentos é especialmente difícil, eu diria que imaginei que talvez. Sei. É assim, como a pessoa está começando, é fácil perceber diferença, né?
Mas são objetivos qualitativos, Ale, né? A gente começa todo o processo de coaching com uma reunião, que aí coaches diferentes dão nomes diferentes, mas meio que um nome conhecido é uma reunião de contratação. O processo está contratado, mas você faz uma reunião que normalmente envolve o cliente, o profissional que vai passar pelo processo de coaching, envolve o RH e envolve o gestor. E, obviamente, o coach que vai conduzir essa conversa. Nesta reunião, ficam acordados quais são os objetivos qualitativos do processo. Normalmente, os objetivos qualitativos são habilidades socioemocionais. Comunicação, influência, priorização, assim, às vezes até exposição, visibilidade, depende, né, do cliente, do processo que eles estão contratando. E aí a gente faz, né, anoto isso na primeira reunião e pergunto: como você vai saber que essa pessoa está se comunicando melhor? O que você vai ver de diferente no dia a dia? E aí eles respondem: ele vai trazer com mais frequência as questões problemáticas para mim, porque hoje eu não fico sabendo, só sei quando estoura. Tá. Que mais que você vai ver? Eu vou acompanhá-lo ou acompanhá-la em reuniões e ele vai se sentir mais seguro ou mais segura para falar em público. Tá. Como é que você vai saber que essa pessoa está mais segura ou mais seguro? O que no comportamento hoje te mostra que está inseguro e que você quer ver diferente? Então, eu tento que o gestor e que o RH sejam os mais específicos possíveis no que eles querem ver de diferente. Ou que eles estão vendo que não está bom, né? Mas, de uma forma geral, até teve processos que as pessoas dizem: para mim vai ser os meus pares reconhecerem essa pessoa como referência na área. Bem comum acontecer. Bem comum. Se os meus pares estiverem reconhecendo essa pessoa da minha equipe como uma referência nesse tema, ou como uma referência nesse projeto, eu vou saber que essa pessoa está se comunicando melhor, influenciando melhor. Tá, e como que você vai ter essa medida? Tá, no final do processo eu vou conversar com os meus pares e vou trazer na reunião final. E aí a gente faz, às vezes, uma reunião no meio para saber se está indo no caminho certo, mas com certeza, se a gente não fez ou fez a do meio, no final a gente faz uma outra com o mesmo grupo de pessoas, então gestor, RH, o cliente do processo de coaching e o coach, e fala: tá, lá atrás você me trouxe esses objetivos, você disse que você ia ver essas coisas diferentes se o processo fosse bem sucedido. O que você está vendo? Pelo que você falou, então, apesar de estar na geração X, eu tenho um espírito muito jovem. Porque ontem fui entrevistado pelo Amaury Júnior, eu fui correndo mostrar a foto para minha mãe, que eu queria ser reconhecido por ela. Olha, meu filho foi entrevistado pelo Amaury Júnior. Você foi reconhecido pelos pares. No caso, pela autoridade mais importante, pela sua mãe. Sempre que eu dou a você RH para ela ler, apesar dela não manjar nada de gestão de pessoas. Muito, muito bom. Mas assim, de verdade, ali, não são só os jovens, não. Mesmo se eu estiver fazendo um processo de coaching com um executivo, o processo é o mesmo. O que às vezes muda é quem está nessa reunião. Às vezes não está o gestor da pessoa, está só o RH. Às vezes está só o gestor, mas assim, a gente define o que vai ver de diferente, e no final a gente faz uma reunião e fala: o que você está vendo? Olha. Lu, quais são os erros mais comuns que uma empresa comete ao procurar esse serviço de coaching? Porque às vezes não é o coaching que ela está precisando para determinado profissional, né? Olha... O que você costuma encontrar disso? Eu tenho alguns erros, tá? Que eu vejo, mas é que eu estou vivendo um agora, então eu vou começar com esse para já tirar da minha frente. Que é assim, Boa. Quando o profissional não quer, quando o profissional não vê valor, quando o profissional, tá, por favor, me deixa quieto no meu canto, eu tava de boa e vocês vieram com essa história de coach, não quero conversar com essa pessoa, né? Então, acho que esse é um erro importante, porque aí fica uma coisa... A pessoa não quer, aí a pessoa não marca, aí a pessoa falta, aí a pessoa desmarca em cima da hora, aí a pessoa empurra com a barriga para ver se ninguém tá percebendo. Nossa. Então, assim, aí eu acho que é um dinheiro jogado fora, é um esforço que não vale a pena. Todo mundo perde, né? Inclusive você, né? Eu tenho horror. Assim, de verdade,
tenho dificuldade para exercer o meu direito, que é a qualquer momento também falar não quero continuar. Porque eu sinto aquela coisa do dever, de aprendi que eu tenho que, né, eu me comprometi e tal. Mas, de verdade, em alguns processos eu peço para não continuar. Porque eu acho que, assim, estamos fazendo um mal para aquela pessoa, para a organização, para mim. Estamos fingindo que estamos fazendo coaching, né? Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, quando a pessoa está avaliada de forma negativa há bastante tempo e a empresa quer demitir. Ah, tá. Mas sente que, de alguma maneira, não seria justo, não seria bem visto, sem dar uma última oportunidade da pessoa. E a coach vai consertar a pessoa, né? Exato. Eu tenho orgulho de dizer que eu já peguei algumas situações assim, e em uma, pelo menos, notavelmente, foi incrível. Assim, a pessoa realmente veio aberta, realmente entendeu a situação que estava e teve uma mudança de verdade. Assim, ela não estava só fazendo teatro, então é isso que eles querem, eu vou me comportar assim. Teve uma transformação. Mas, de forma geral, quando muito, é voo de galinha. As pessoas mudam um pouquinho para segurar um pouco mais o cargo delas e não é de coração. Sei. Então, esse é um outro erro. Outro erro, assim, eu acho que quando as pessoas querem que eu ensine alguma coisa. Uhum. Então, eu tenho muita experiência na área de desenvolvimento, na área de aprendizagem, tenho bastante experiência em liderança e, na verdade, a pessoa queria contratar um mentor e contratou um coach. Explica, talvez olhando para aquela câmera, para as pessoas, que tem uma diferença muito significativa entre o trabalho de coaching e de mentoria. Tem sim, na verdade tem diferença entre trabalho de coaching, consultoria, mentoria e terapia, né? São coisas bem diferentes. Né? O coaching, muita gente acha que é uma terapia, né? Muita gente que precisaria de terapia, talvez se sinta incomodada, né, por falar que faz terapia. Está melhorando isso, mas ainda existe algum preconceito e prefere fazer um processo de coaching. Eu digo assim, que o processo de coaching, diferente da mentoria, ele trabalha com o material da pessoa. Então, a pessoa é especialista nela, no contexto dela, nas questões dela, e o coach traz uma estrutura. A minha responsabilidade é zelar pela estrutura e zelar pelo objetivo, para que a gente não converse de qualquer assunto, a gente converse de assuntos que estão contribuindo para o objetivo principal da pessoa. Então, esse é o principal objetivo do processo de coaching. Eu não tenho que saber a resposta. Às vezes até sei, mas eu não estou ali para falar da aulinha de liderança, não é isso, né? Eu realmente estou junto com a pessoa, eu vou até onde a pessoa está e vou questionando aquilo que pode estar dificultando a pessoa de ampliar a consciência, ampliar a percepção, ampliar a visão e criar novas estratégias, aumentar o repertório. Num processo de mentoria, a pessoa não tem obrigação de entender nada do cliente, a obrigação é trazer a sua própria experiência para a conversa. Então, eu venho aqui porque eu fui um líder de sucesso, eu sou um líder de sucesso e vou fazer esta conversa para falar da minha experiência. Eu vou contar para você da minha experiência. Aí você vai trazer as suas questões. Eu posso dar pitaco nas suas questões. A gente brinca que o coach não é para dar pitaco. Às vezes é irresistível, mas não é para dar pitaco. Uhum. É para ajudar a pessoa a chegar a alguma conclusão. Ah, Luciana, mas o jovem talento tem menos repertório. Você não tem que dar pitaco às vezes? Às vezes eles pedem. E a gente trabalha né, o que está por trás desse pedido. Muitas vezes o que está por trás desse pedido é a insegurança de que a ideia dele seja boa. Então, às vezes, em vez de dizer a ideia, se você cutucar um pouco mais, vai vir uma ideia. E aí, você vai perguntar, o que está te deixando inseguro com essa ideia? Parece uma boa ideia. Olha. Né? Na mentoria, não. Se você me trouxer um problema, eu vou falar. Uma vez eu tive um problema parecido, eu resolvi assim, assim, assim. Será que te ajuda se você fizer alguma coisa nessa linha? Então, é bem diferente. Você é uma coach profissional, experiente, muito procurada. Você vê o seu trabalho e trabalho de profissionais do seu nível, profissionais como você,
como um instrumento também da empresa de se firmar como uma boa marca empregadora? Eu acredito que sim, né? Como a gente falou um pouco antes sobre o que motiva as pessoas. E estar numa empresa que está preocupada de verdade com o meu desenvolvimento e que investe no meu desenvolvimento, com certeza é muito forte para eu permanecer. Então, nossa, essa empresa investe nos profissionais, tem processos de coaching a partir de nível tal. Eu já escutei isso. Então, com certeza. E aí, escolher bem o profissional faz, claro, diferença, porque você também pode queimar, né, as suas iniciativas escolhendo alguém que talvez não tenha uma formação tão sólida ou que tenha uma ideia mais flexível sobre o que é ser coach, né? Então, acho que o cuidado aí é se certificar e, como qualquer contratação nova, buscar referências, né, e trabalhar assim. Tá certo. Eu sou Alexandre Carvalho, editor-chefe da revista Você RH. Estou aqui no stand do Espro, na Conar, e tive a felicidade de entrevistar aqui a Luciana Rovenho, coach, facilitadora de aprendizagem e sócia da Legere. Lu, muito obrigado pela tua entrevista, muito esclarecedora, enriqueceu muito o repertório de muito profissional de RH, com certeza. Fico muito feliz de ter contribuído e muito grata pela oportunidade de falar daquilo que eu mais gosto de fazer. Muito obrigada. Que bom. E eu agradeço a você por acompanhar mais esse episódio do Radiocast Você RH. Procure também nossas outras entrevistas que estão nos canais de YouTube e de Spotify da Você RH. E até a próxima.